Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje a nossa quinta reflexão dentro do tema proposto pela CPAD para o terceiro trimestre de 2020. Um tema extremamente atual e este tema fala ao nosso coração, princípios divinos em tempos de crise. E hoje na nossa quinta reflexão, e esta lição de fato é impactante e trará grande edificação para a nossa vida. Eu quero já deixar aqui o card com todas as lições anteriores aqui listadas em uma playlist para facilitar o seu acesso a este conteúdo tão importante que você pode utilizar na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Você pode abençoar aquele que você ama através dessas reflexões. E eu gostaria de, antes de fazer as leituras relacionadas a este assunto, poder fazer uma oração juntamente com você. E então, após esta oração, nós iremos falar um pouco a respeito deste tema de hoje. Zorobabel, então, começa a reconstrução do templo. Vamos orar e vamos falar com Deus? Senhor, a Ti nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito que possa visitar-nos neste momento, trazendo iluminação, luz à nossa mente para a boa compreensão da Tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, se inscreva neste portal, apoie o nosso trabalho, ative o sino das notificações, assim o YouTube poderá notificá-lo todas as vezes que aqui produzirmos um novo conteúdo. Também deixe aquele like abençoado, uma ferramenta para nos motivar e nos sinalizar que você tem apoiado e tem se dedicado a ver os nossos vídeos. Também deixe seus comentários para que possa nos auxiliar também naquilo que for necessário. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através destas reflexões. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O nosso texto áureo está em Ageu capítulo 2, versículos 10 e o versículo 18. E o texto diz: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Temas, os princípios divinos em tempos de crise. E a lição de hoje com o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. A nossa verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E a nossa leitura bíblica está inserida dentro do livro de Esdras, dentro do livro de Ageu e dentro do livro do profeta Zacarias. Façamos a leitura, tome posse da sua Bíblia, ou então acompanhe aqui na tela do seu notebook, do seu smartphone, e a leitura será feita agora. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo:
As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos se a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículo 6 ao versículo de número 10. Estes textos fundamentam a nossa reflexão de hoje. Estamos aqui refletindo já na nossa 5ª lição, temas maravilhosos de grande enriquecimento espiritual. E hoje esse tema tão importante, a reconstrução do templo, que agora, devido à última lição aqui mencionada, você pode fazer uso da nossa playlist e verificar a lição anterior, e você vai perceber que após a confrontação daqueles povos da terra, o povo estava temeroso e aquela obra da construção do templo estava parada. A oposição que fora posta pelos samaritanos agora fez com que a obra parasse. E nesta lição de hoje nós vamos ver o Senhor Deus levantando, assim como o Senhor vai visitar o espírito de Ciro e vai despertar o espírito de Ciro, Deus também vai fazer uso de suas vozes na terra, de 2 porta-vozes tão extraordinários, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e eles serão ferramentas de Deus para também despertar o espírito do povo de Judá para que voltassem à construção do templo, este templo, por sinal, que devia muita importância para o povo de Judá. Esta é a nossa reflexão de hoje e nós temos um objetivo geral aqui apresentado para essa reflexão, que é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Alguns objetivos específicos também são propostos para a nossa reflexão e eu espero que no final da nossa reflexão nós tenhamos alcançado cada um deles. E o primeiro é mostrar como Deus levou os profetas, ou como Deus levantou os profetas Ageu e o profeta Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O segundo ponto, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro ponto é explicar o ministério profético, então, à luz da Bíblia. E na lição anterior nós já nos apaixonamos por essa história. Aqueles que conhecem um pouco da história bíblica, eu tenho certeza que são apaixonados pela história de Israel, são apaixonados pelos altos e baixos que esta nação passou e como esta nação nos ensina à luz da Bíblia. E na lição anterior nós vimos que o povo de Deus havia agora já restaurado o altar, falamos da restauração deste altar, agora lançaram os alicerces do templo e a obra parecia que ia de vento em polpa até que enfrenta então o povo oposição. E agora a obra do templo em Jerusalém está parada. Veja, parecia que o templo agora jamais iria ser reconstruído. Parecia que um balde de água fria havia sido lançado no meio daquele povo que estava tão agora apaixonados por aquele trabalho e de repente parece que tudo está indo por outra direção e esta direção é uma direção que está trazendo desânimo ao coração do povo de Judá e nós vamos perceber que é neste momento de desânimo que Deus levantará profetas e estes profetas serão ferramentas, eu diria, importantíssimas e que fez toda a diferença naquele tempo no meio do povo de Judá. Nesta lição, na lição que você está vendo a partir deste momento, nós vamos perceber como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por quase 15 anos, vai enviar socorro e este socorro vem pela boca dos profetas Ageu e o profeta Zacarias. Essa expressão, o Deus que envia o socorro, é uma expressão que nós encontramos dentro do Saltério, no número 121, quando o salmista, possivelmente Davi, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e ele indaga: de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ecoa no meio do vale, e não há quem possa se levantar de modo a respondê-lo. Mas
mas ele, cheio do Espírito Santo, ele também pode responder para si mesmo, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este mesmo, este Deus que não dorme, este Deus que sequer tosqueneja. Eu estou falando do meu Deus, eu estou falando do seu Deus, e vamos ver este Deus atuando de forma tão maravilhosa dentro deste contexto histórico de Israel. Deus agora suscita os profetas Ageu e o profeta Zacarias. É o tema do primeiro tópico que iremos abordar agora. E o ponto central da nossa reflexão diz que os profetas que Deus levanta são necessários para que a obra avance, para que a obra venha a ir adiante. Primeiro, Deus levantou 2 profetas, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, como também o profeta Malaquias, são os conhecidos como profetas pós-exílio babilônico. E aqui em questão iremos falar a respeito destes 2 primeiros citados, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes religiosos daquela época em Jerusalém, mas eles vieram obedecendo uma ordem específica, e esta ordem fora dada pelo grande Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus. O Senhor os enviou. Chegaram de surpresa no meio do povo ali em Jerusalém e ali entraram em contato imediatamente com os 2 principais líderes da nação de Judá naquela época, a saber, Zorobabel, que era o líder político daquela nação, e Josué, filho de Josadaque, não confundir com Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés. Então, estas 2 autoridades foram imediatamente contactadas por estes profetas, e então o povo também vai ser influenciado e vai ouvir as palavras de exortação, como vemos lá no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, que diz: e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Veja que aqui o escritor sagrado já coloca uma expressão clara: profetizam em nome do Deus de Israel. Aqui não há margem para imaginar que estes profetas falavam apenas de si, ou falaram pela sua vaidade, ou falaram influenciados pelo nosso adversário, mas falaram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. O primeiro líder a ouvir a palavra profética é Zorobabel. Este líder político vai receber uma palavra ímpar, singular e pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e não só a insuficiência espiritual de Zorobabel, mas a nossa insuficiência espiritual. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus no nosso convívio diário, e sabendo que este não tinha mais vigor algum para tentar modificar aquela situação na qual ele estava inserido, imposta pelos seus inimigos. O povo estava com o coração, estava amedrontado, o povo estava preocupado com toda aquela oposição. Imagine o líder daquela nação, como seu coração, por certo, estaria naquela ocasião. Mas veja, o Senhor vai dar uma palavra maravilhosa, uma mensagem extremamente edificante, uma palavra extremamente encorajadora. E a mensagem que Deus envia veio sob a forma de uma visão. E lá dentro do livro do profeta Zacarias, nós temos uma sequência de 8 visões extraordinárias. E estas visões são as ferramentas pelas quais o Senhor vai falar com o seu povo, com o próprio Zorobabel, com Josué e também com toda a nação. Deus vai fazer uso desta ferramenta. Então Deus mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, e agora isso era símbolo claro de toda a obra que estava em desenvolvimento. E veja, o óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso que estava na parte superior, um vaso que estava acima. E este vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus
para Zorobabel no contexto desta visão não foi por força, ou não por força Zorobabel, nem por violência, talvez o sentido humano, natural de tentar resolver as coisas a seu modo, pela sua força, pelo seu braço, talvez já havia esgotado e agora o desânimo impera, governa. Então Deus levanta este profeta para encorajar Zorobabel, e a palavra não é por força e tampouco por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E quando Deus entra na causa para resolver, ele resolve todos os problemas. Todas as celeumas terão soluções diante deste Deus Todo-Poderoso. E ele então era esta voz na boca de Zacarias, encorajando Zorobabel para essa tão importante missão que estava sobre os seus ombros. Então, veja, as dificuldades que estavam diante de Zorobabel, o próprio profeta Zacarias também libera uma palavra tão maravilhosa. E eu amo esta palavra e eu busco aplicá-la de forma profética na minha vida e na vida dos meus amigos, daqueles que servem a Deus. Eu sempre busco aplicar esta palavra, que é: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a primeira pedra, ou a pedra fundamental, a pedra angular, com aclamações. Graça, graça a ela. E Deus vai garantir que as mãos de Zorobabel, que deram início àquela reconstrução, iriam acabar a obra do templo. Veja, este era o sinal de que Deus havia falado pela boca do profeta Zacarias. E assim, quando Deus fala, um sinal é dado, e quando Deus fala, o sinal é evidente, é aparente, e nós precisamos ter este fundamento como uma regra. Quando Deus fala, há um sinal de que ele falou, e não fica o nosso coração agora com pensamentos ambíguos, em dúvida, mas há uma clareza quando o Senhor assim projeta sobre a nossa vida. O segundo que vai ouvir a palavra direta dos profetas aqui levantados, e aqui também é uma palavra direcionada pelo profeta Zacarias, é o sumo sacerdote Josué, ou Jesua, filho de Josadaque. Ele vai ouvir uma palavra porque a sua função é extremamente importante. Ele era o sumo sacerdote dentro do contexto de uma nação sacerdotal. A função, a pessoa responsável por oficiar esse sumo sacerdócio era de extrema importância e não poderia passar despercebido naquele momento da história. Este sumo sacerdote vai receber então uma mensagem direta, uma mensagem pessoal da parte de Deus. Nós observamos aqui na lição anterior, se você se lembrar, nós vamos perceber que aqui havia uma acusação contra Josué, e a acusação era de que ele estava com as suas vestes sujas. E dentro do contexto bíblico, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, o conselho do sábio é de que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. No contexto da vida de Josué, ele recebe esta palavra e o Senhor não queria aqui envergonhá-lo. Perceba isso, aqui não há intenção alguma do Senhor envergonhá-lo, pelo contrário, aqui o Senhor estava justificando Josué, dando-lhe uma nova vestimenta, uma nova autoridade espiritual diante do povo de Judá, e o nosso adversário, o adversário de Josué, que o acusava, estava sendo aqui confrontado e Josué justificado perante Deus. A mensagem de Deus para ele foi uma mensagem de perdão. Foi uma mensagem não de constrangimento, mas uma mensagem cheia de amor. O amor exala no contexto desta palavra profética, porque há uma restauração nesta palavra direcionada a Josué. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade. Veja que coisa gloriosa. Deus havia feito passar dele, Josué, toda a sua iniquidade. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz que o Senhor tornará a se apiedar de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados no mais profundo do mar. Aqui há verdadeiramente a aplicação prática deste texto na vida de Josué. E agora
o Senhor estava ordenando que ele fosse vestido com vestes novas. E esta palavra, ela é maravilhosa, porque diante da oposição do acusador, do nosso adversário, que nos acusa, o Senhor diz, o profeta diz que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, não é este um remanescente? Não é este um dos que voltou do cativeiro e está à minha disposição? Então veja, Josué, ainda que vestido com vestes sujas, fora justificado, e a ordem era vista em Josué novas vestes, e que ele então agora seja justificado. E que pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que a mitra nada mais era do que um ornamento que era posta sobre a cabeça do sumo sacerdote. Mas não era qualquer ornamento. Eu estou falando do ornamento que vinha sobre a cabeça, que era posta sobre a cabeça do sumo sacerdote. E na parte frontal desta mitra, uma testeira com uma lâmina de ouro, com uma inscrição, era vista e se destacava perante Deus. E a inscrição diria: santidade ao Senhor. Aqui havia necessidade que as vestes fossem de fato limpas e que este sumo sacerdote pudesse se apresentar diante de Deus e adequadamente para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, os profetas falam a Zorobabel, líder político, falam a Josué, que é o líder espiritual do povo, e agora o profeta ou os profetas falarão diretamente ao povo, especificamente aqui de Judá. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu, e aqui há de se notar, é importante que você abra sua Bíblia logo que possível e leia todo o livro do profeta Ageu. É um profeta que nos apresenta 2 capítulos apenas, né? Está inserido dentro do cânon sagrado, dentro dos profetas chamados menores, não pela sua importância, mas pelo tempo ou pelo ofício desse ministério profético. E aqui o profeta Ageu vai liberar uma palavra que vai confrontar aquele povo daquela geração. Porque o profeta mostrou ao povo que todos os prejuízos que eles vinham sofrendo tinha uma razão. Todos os prejuízos que eles estavam vivendo naquele tempo tinha uma razão muito clara. E a razão era a omissão diante da obra de Deus. Cada um procurando viver dentro das suas casas estucadas, enquanto a casa de Deus estava deserta, a obra estava parada e o povo admitiu aquela condição. O povo ignorou que aquela ordem havia sido dada para que o templo fosse construído e o povo agora fica estagnado, esperando, alheios a tudo que está acontecendo. E Deus vai levantar então o profeta Ageu, uma palavra dura, mas uma palavra que também confronta, mas que traz também toda a glória que envolve esta palavra profética, que traz alento e também conforto ao coração. Aquele povo não poderia ficar omisso no que tange a obra de Deus, a construção do templo, mas eles deveriam se posicionar e que tinham o dever de continuar aquela obra e terminar aquela obra. Ageu capítulo 1, versículo 9, diz de forma clara: esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E o pouco que agora vocês têm, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei, eu o assoprei como um sopro. E por que causa? E por que razão? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas enquanto esta casa fica deserta? Aqui há uma avaliação que Deus está cobrando do povo para que o povo o fizesse. Avaliassem, é tempo de vocês ficarem comodamente dentro de suas casas, confortavelmente em suas casas, enquanto a minha casa
está deserta, esta é uma palavra que nós, nos dias atuais, precisamos avaliar e responder esta indagação para Deus. Enquanto oramos, enquanto falamos com Ele, esta palavra cabe perfeitamente e nós devemos apresentar esta situação a Deus. O profeta Ageu também deu ao povo uma ordem estimulante, uma ordem forte, e a ordem está lá em Ageu capítulo 1, versículo 8. A ordem é subir ao monte, cortai a madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. A ordem é trabalhem, a ordem é se levantem, tome uma atitude, é ação, né? Saia da sua zona de conforto, suba aos montes, coloque esse machado pesado nas costas e vai cortar, vai providenciar a madeira. Deus se agrada do resultado do nosso trabalho, e o resultado do nosso trabalho glorifica o nome de Deus. Aqui, diferentemente da época de Salomão, que havia uma aliança com Irão, rei de Tiro, as madeiras eram cortadas e trazidas por navios e agora desembarcadas nas praias de Judá. Veja, agora é necessário que o povo se posicione, é necessário que o povo suba os montes, corte a madeira e construa a casa, mas a promessa do Senhor é: eu me agradarei do seu trabalho, e eu me alegrarei, e eu serei glorificado nesta casa. E o próprio profeta Ageu diz de forma profética algo tão maravilhoso, quando ele diz que o Senhor farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, por sinal, a promessa é de que seria maior do que a glória do templo de Salomão. Segundo ponto, o resultado da mensagem dos profetas. O profeta de Deus, quando fala, há um resultado. Grave isso. O profeta de Deus, quando fala, há um resultado a respeito daquilo que ele fala. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus, a saber, Ageu e Zacarias. Assim, os dois líderes criaram agora coragem, líderes estes, Zorobabel e Josué. E o povo também foi encorajado, renovado pelo impacto da mensagem de Deus. Veja, o propósito da mensagem profética, ou das mensagens proféticas: encorajar, fortalecer, animar o povo. Eis a razão do motivo pelo qual Deus levanta estes profetas. Então Zorobabel ordenou que todos os povos, ou todo o povo de Judá, imediatamente retornassem à construção do templo. Mas como assim? Foi dada uma ordem para que esta obra pudesse parar. Veja, mas o povo ignorou tal ordem, e eles começam, por ordem de Zorobabel, a construção do templo, e começaram então a edificar a casa. Esdras capítulo 5, versículo 2, nos diz que a ordem por Zorobabel é dada, e que começaram então o povo a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e que com eles os profetas de Deus também estavam para os ajudarem. Então veja, os profetas também vão colocar a mão no arado, vão trabalhar de forma dura também para que a casa de Deus pudesse ser construída. Os profetas de Deus ficaram ali em Jerusalém, eles eram ferramentas de encorajamento para aquele povo naquela ocasião. E veja, nós também somos encorajados pela palavra de Deus, que é a verdadeira profecia liberada sobre a nossa vida. Precisando de encorajamento, nós vamos encontrar tal na Bíblia Sagrada, à luz da santa palavra de Deus. Nós seremos encorajados, nós seremos fortalecidos, nós seremos agora edificados para a glória de Deus. Quando os inimigos perceberam que a obra havia recomeçado, você acha que eles iam deixar aquilo barato? Com certeza não. Foram imediatamente questionar a razão pela qual aquela obra estava agora em andamento. O povo de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, aqui na ocasião, confrontado pelos samaritanos, por aquele povo que estava habitando naquela região, naquela época, estavam agora recebendo a resposta, e a resposta da liderança de Judá era de que a ordem havia sido dada pelo Ciro, o grande rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo.
e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos, note isso, os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento ao rei Dario. E aqui é muito importante que agora quem estava governando sobre o Império Persa era o rei Dario. Mas veja, quando Deus dá a ordem a Ciro, você acha que um outro governador iria ter tal autoridade para anular a ordem dada por Ciro? É óbvio que não, porque a ordem primeiramente não foi apenas vinda de Ciro, mas ela veio direto do trono da glória de Deus. O rei Dario, então, ouvindo a reclamação dos povos que estavam ali se opondo ao povo de Judá, o rei mandou então que os escrivães fossem verificar se de fato Ciro havia dado uma ordem para que aquele templo fosse reconstruído. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque lá na cidadela de Ecbatana, da Pérsia, ali estava agora os escrivães procurando a informação e lá encontraram sim o edito do rei Ciro. E além de determinar a reconstrução do templo ao Deus dos céus em Jerusalém, que é em Judá, Ciro também havia determinado que quem se opusesse a tal obra fosse imediatamente atravessado do seu corpo, ou seja, fosse empalado por uma viga tirada da sua própria casa e deixar então a casa deste transformada num monte de entulho, num monte de lixo. Veja, que palavra é esta? E quando Dario leu esta palavra, ele de fato verificou a veracidade da ordem de Ciro. Após então esta verificação ser feita, agora quem vai dar a ordem, o próprio rei Dario, vai corroborar aquilo que já havia sido editado por Ciro e confirma então a permissão para a reconstrução do templo em Jerusalém, que é em Judá. Que coisa gloriosa! E nós precisamos ter esta mesma convicção, que o mesmo Deus que determinou algo em favor de Judá, de Jerusalém, é aquele que também determina sobre a minha vida e sobre a minha vida. E ele determinando, não há adversário algum na terra, ainda que seja no mundo espiritual, que possa impedir que tal decreto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida tenha cumprimento. Creia tão somente nesta palavra. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão daquela obra. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando sua cooperação, prosperando pela profecia, é o texto que lemos em Esdras 6,14, prosperando pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e posteriormente de Atarxerxes Longímano, rei da Pérsia. A obra está ficando pronta. Acabou-se a obra, está tudo pronto, está tudo certo. Agora é só imagine, eu quero que você imagine. Na lição anterior nós falamos que quando os alicerces do templo foi lançado, o povo se apresentou com júbilo, os sacerdotes paramentados, os levitas totalmente organizados segundo a ordem, a diretriz dada por Davi, já se apresentaram para cultuar a Deus e louvar a Deus. Imagine agora, neste momento em que tudo está pronto e preparado, como estava o coração deste povo. A obra está pronta e o povo, por certo, não tem espaço mais em seus corações para comportar tamanha alegria. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus a Ciro propagou-se de forma tão extraordinária que agora, com a ajuda dos profetas Ageu, do profeta Zacarias, o povo agora é renovado e é levado a este resultado tão glorioso. Toda honra e toda glória sejam somente ao Senhor. A importância dos profetas aqui, todos os profetas veterotestamentários são de extrema importância no nosso contexto de vida cristã, mas neste contexto histórico, os profetas Ageu e Zacarias ganham agora uma importância totalmente
maravilhosa e eles são responsáveis por esta renovação espiritual no meio do povo de Judá. O segundo ponto diz: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema, o desânimo, a falta de motivação. Tudo isso foi agora reparado pela grande atuação destes profetas ali naquela ocasião da reconstrução do templo. Há muitos exemplos dentro do Antigo Testamento que nós vamos mencionar aqui apenas dois, quando falamos a respeito de manifestações sobrenaturais dentro do contexto do Velho Testamento. O primeiro deles, Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, né? Então, que foi um grande líder, ou talvez o maior líder que Israel já teve, e que levantou-se para libertar o povo da escravidão lá do Egito. Ele vai receber de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe concedeu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Toma, pois, esta vara na tua mão com que farás sinais. Êxodo 4:17. Há um outro profeta também no Antigo Testamento, e este profeta é digno de nota, um homem que não conhece a morte, né? É levado ao céu, o Senhor também o tomara para si. Este profeta é o profeta Elias. O profeta de Deus foi revestido de uma autoridade tal, né? Sobrenatural, que para ajudar Israel, que havia sido levada à idolatria pelas suas lideranças políticas e religiosas, em particular daquele ímpio governador de Israel, Reino do Norte, aqui chamado Acabe. E nos dias de Elias nós vamos poder ver este homem cheio de autoridade, poder do alto, né? E grandes sinais aconteceram ao longo do ministério do profeta Elias. Como, por exemplo, ele deu uma ordem que não chovesse, e por 3 anos e meio não caiu sequer orvalho na terra do norte, na terra de Israel. Dentre outros que poderíamos citar, mas o tempo aqui não nos permite abordar mais a respeito da vida de Elias. Em uma próxima oportunidade falaremos especificamente a respeito da vida dele. O ponto alto do ministério de Elias, a saber, foi justamente quando ele estava lá no Monte Carmelo, tendo uma oposição de 750 profetas, os profetas de Baal, os profetas de Azera, e que ficaram ao longo de um dia todo clamando pelo seu Deus e que nenhuma resposta obtivera. Mas Elias, após detectar que o altar precisava ser reparado, e fazendo tal reparo, nós vamos perceber que o Senhor fez grande milagre, operou extraordinariamente, de modo que só havia um clamor no meio do povo, e o clamor era: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39, só o Senhor é Deus. E aqui eu complemento com as minhas palavras: o resto é Baal. Manifestações sobrenaturais agora no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser, de certa forma, a própria preparação divina para o ministério. Em 1 Coríntios capítulo 12 fala que há diversidade de dons, diversidade de ministérios, né? Que há diversidade de operações, mas que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos e com um motivo. Nós não podemos olhar para Atos 12, Atos 14 de forma irresponsável. Nós falamos a respeito de dons, somos continuistas, cremos na atualidade dos dons espirituais, na contemporaneidade da ação do Espírito Santo de Deus, mas que haja boa compreensão do assunto e que haja principalmente responsabilidade no que tange esse assunto. Porque tanto os dons, que há diversidade nos dons espirituais, os dons ministeriais e estas diversidades de operações têm uma razão, um propósito, é dada a cada um com um princípio. O princípio é para o que for útil. Então o caráter daquilo que ouvimos de forma profética, ministerial e estas operações sobrenaturais, nós temos que avaliar a sua utilidade para o corpo da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4 a 7, diz, em 1 Coríntios,
capítulo 14, versículo 26, diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, veja, quando vos ajuntais, né, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo com um propósito. E qual é o propósito? Edificação da igreja. Qualquer movimento dito espiritual que não promove a edificação da igreja, nós temos que olhar e reprovar tal comportamento. É tempo de nós nos encorajarmos diante de comportamentos de crianças espirituais que ainda precisam, que ainda estão nos primeiros rudimentos e que precisam aprender com seriedade um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Os apóstolos eram revestidos deste poder, destes dons, né, meio divino. O apóstolo Paulo, por exemplo, permita-me voltar aqui, os apóstolos eram revestidos desses dons meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo é um exemplo claro de quem era ricamente cheio dos dons espirituais, e ele vai escrever ao seu jovem pastor na fé, seu chamado filho na fé, chamado Timóteo, e a exortação é: não desprezes o dom que há em ti. Nós não podemos desprezar o dom que há em nossa vida. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo, e novamente ele aqui vai exortar Timóteo a despertar o dom que havia naquele pastor tão jovem que nós aprendemos a amar à luz da palavra de Deus. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. É o conselho de Paulo. E procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E por que Paulo instiga principalmente o de profetizar? E ele mesmo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, e ali ele diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. E qual a edificação em um culto onde só se ouve língua estranha? Onde está a edificação desta igreja? Então é necessário que tenhamos reverência e que nos comportemos como a palavra de Deus nos ensina. Então, senão este que fala em língua, fala a Deus, porque ninguém me entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, e quando falamos aos homens, então há edificação. E é justamente por esta razão que se deve falar aos homens de forma, devemos profetizar aos homens, para que haja edificação, exortação e consolação. Este é o princípio daquilo que podemos dizer que é o maior ato de profecia dentro do contexto bíblico, que é a pregação da palavra, visando esses 3 pontos específicos: edificar a igreja, exortar o ímpio e consolar aquele que precisa deste consolo. Esta palavra, ela precisa ser aplicada em nossa vida. O terceiro ponto diz o ministério de profeta agora no contexto bíblico. E aqui nós falaremos de certa forma até superficial. É um assunto que requer um estudo específico e, por certo, dentro deste portal bíblico, a qualquer momento nós iremos abordar este assunto de forma isolada e um pouco mais aprofundada. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo, em Ezequiel capítulo 20, versículo 2, nós vemos os anciãos indo até Ezequiel para questionar ou fazer uma consulta a respeito de algum assunto específico, e o Senhor vai repreendê-los através do profeta Ezequiel pelas suas abominações então praticadas. Essa era a resposta de Ezequiel para aquele povo. Em 1 Samuel 9:7, nós vemos ali o profeta Samuel sendo consultado a respeito das jumentas do pai de Saul que haviam sido perdidas. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2, ali nós vamos ver o profeta Aías sendo consultado a respeito de uma pessoa enferma, se ele se levantaria ou não. E o profeta vai dar uma resposta pautada naquilo que Deus falou.
Então, Moisés transmitia também aos anciãos de Israel, naquela ocasião, ainda no deserto, aquilo que o próprio Deus lhe transmitia. Vemos então no Antigo Testamento que o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. É aquele que fala ao povo a vontade, a instrução, a direção, a correção de Deus. Agora, no Novo Testamento, o profeta na dispensação do Novo Testamento, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que se dá lá em Atos capítulo 2, e isso se depreende do texto de Atos capítulo 2, versículo 17, que diz que nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja um profeta. É importante que tenhamos isso em mente, principalmente em dias em que todo mundo se tornou profeta. Então o profeta, ou o termo profeta, designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então aqui há uma relação também com a pregação da palavra, da Bíblia Sagrada, a maior, a plena profecia que está proposta para nós nos dias atuais. Então vejamos, nós lemos em Atos capítulo 21 que Filipe tinha 4 filhas e que profetizavam. E que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, o profeta que é conhecido no Novo Testamento é o profeta Ágapo. Em Atos 21:10 você vê a respeito da vida dele. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu diria que há um abismo entre o aspecto profético no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe então essa palavra, o oráculo de Deus era transmitido para o povo. Mas a Bíblia diz agora, no contexto neotestamentário, a lei e os profetas duraram até João, esse João aqui, o Batista. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo deixa patente a este jovem pastor, seu filho na fé, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo, veja, no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, não há um único exemplo dentro de todo o Novo Testamento de alguém consultando a um profeta. Eu disse em todo o Novo Testamento. A pergunta que não pode calar é por que nos dias atuais, à torto e à direita, as pessoas estão buscando esses profetas, indo em casas de profetas, indo no monte onde está o profeta, fazendo esta busca, Veja, se toda a Bíblia, todo o Novo Testamento não nos apresenta esta ideia, por que nós devemos nos comportar dessa forma, como se vê nesses últimos dias? Jesus é o único mediador para termos acesso a Deus, é apenas Jesus Cristo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E falando na Epístola de Paulo aos Efésios, acesse aqui ao card, nós estamos aqui ministrando também neste card a playlist de todas as lições da revista do segundo trimestre de 2020. Algumas igrejas ainda estão refletindo essas lições nesse terceiro trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É, portanto, um erro gravíssimo, é um erro doutrinário gravíssimo quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder consultas de qualquer natureza, como casamento, como viagens, compra de imóveis e tudo mais. Fica claramente neste caso falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas. Todavia, eles foram correndo,
não lhes falei nada, definitivamente. Todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. Você pode ler Ezequiel capítulo 13. Você pode ler o profeta Isaías capítulo 30, versículo 10. Você pode ler o livro do profeta Miqueias capítulo 3, versículo 5. Você vai ver o comportamento dos profetas e o comportamento do povo em relação aos profetas. Você pode ler o livro do profeta Jeremias capítulo 5. No final deste capítulo você vai ver como estava a situação moral e espiritual daquele povo agora, na época de Jeremias, antes do cativeiro babilônico, inclusive. É fundamental, irmãos, é fundamental que os obreiros, que os pastores, que os líderes ensinem a igreja acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais e das operações diversas do Espírito Santo de Deus, de forma correta, responsável e prudente, inclusive no contexto, e eu diria mais importante ainda, no contexto de profecia. Esta é a nossa reflexão de hoje. Que ela possa ser instrutiva, que ela pese ao seu coração, te faça refletir a respeito desta história tão maravilhosa, de como a mão de Deus foi tão poderosa no meio deste povo. Aprendemos como Zorobabel foi instruído, encorajado. Aprendemos como Josué, filho de Josadaque, fora agora justificado por Deus diante as suas acusações. Vemos aqui o povo sendo encorajado também e sendo apresentado a ele as razões pelas quais eles também não estavam tendo êxito. E aprendemos também o contexto de profecia dentro do Novo Testamento. Esta é a nossa reflexão de hoje. Se você ficou até aqui, se inscreva no nosso canal, nos apoie, ative o sino das notificações, compartilhe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, abençoe quem você ame através dessa reflexão e que o Espírito Santo, ó Senhor, eu te peço, possa aplicar esta palavra de forma mais poderosa aos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.